O que faz alguém ser bem-sucedido na vida? Não é sua raça, dinheiro, língua que fala, vizinhança que cresceu ou tanto de dinheiro que seus pais tiveram. Não foram as notas nas provas ou o nível de QI, foi o autocontrole. Os bem-sucedidos são as pessoas que têm uma carreira, estabilidade financeira, relacionamento saudável e saúde física. Mas ainda são aqueles que conseguiram focar, prestar atenção e controlar as suas emoções. Foram aqueles que praticavam mindfulness. E não importa se eu te der um iPad maravilhoso e de última geração, se você não conseguir focar, prestar atenção, como que você vai utilizá-lo da melhor forma? Mindfulness é a base para todo aprendizado e por todo sucesso obtido ao longo da sua vida. E vem a pergunta, se a gente sabe que esse é o fator mais importante para prever o sucesso dos seres humanos, por que a gente não está ensinando isso para todo mundo, não é verdade? Os exercícios mindfulness são feitos para treinar o seu cérebro a ter foco, atenção, controle emocional. Existe o ouvindo, comendo, respirando, movendo mindfulness. É uma forma de se comprometer com o momento presente, sem apego e sem julgamento. Mindfulness se fundamenta com mais de 35 anos de pesquisas científicas. Universidades conceituadas como Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Stanford, Yale, Oxford, Cambridge, apenas citando algumas, ensinam ou pesquisam essas práticas. A Universidade de Oxford tem um mestrado em Mindfulness. Mindfulness não é religião ou alguma coisa hippie, não é uma ideia que eu tirei da cartola. Isso é ciência e existem literalmente milhares de estudos que mostram que a prática Mindfulness diminui a depressão, ansiedade, estresse, melhora o sentimento de bem-estar geral, felicidade, foco, atenção, desempenho acadêmico. Então eu pergunto novamente, se a gente sabe disso, por que a gente não está ensinando Mindfulness para todo mundo, né? Somos inundados com distrações. Nossos telefones, tablets, todas as imagens e sons que nos rodeiam, o diálogo interminável que a nossa própria mente tem consigo mesma, a habilidade de focar em uma coisa de cada vez por longos períodos é uma competência que requer prática. A capacidade de prestar atenção na aula ou para focar em algo que francamente pode nem ser tão interessante assim é uma competência e requer prática. E Mindfulness nos faz chegar lá. Mindfulness também não é apenas sobre desenvolver as habilidades de prestar atenção ou foco. É também estar disponível para sentir emoções como a dor, raiva, frustração, ansiedade, medo e não reagir de imediato a eles. Mindfulness nos dá um tempo entre as nossas emoções e respostas. Então a gente pode pensar antes de ter qualquer reação. Às vezes, nós nos esquecemos de que as nossas emoções mudam o tempo todo, de que a alegria e a dor vão como ondas do mar. Mindfulness nos permite surfar ao invés de afundar. E muitas vezes nos esquecemos que nós não somos os únicos a sentir a dor. Todos os seres humanos já passaram pela dor. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Nós podemos não ser capazes de controlar todas as circunstâncias que a vida nos apresenta. Da mesma forma, nós não podemos escolher o clima, mas nós podemos escolher por não sermos vítimas das circunstâncias. Porque nós podemos escolher as nossas reações. A dor e a raiva não são boas desculpas, pois fazem parte da experiência de ser humano. E se caso respondemos à raiva com a raiva, apenas pioramos toda a situação. A verdade crua é que não importa quão justas e justificáveis são as suas emoções. Isso é irrelevante, porque você será julgado pelas suas reações e não por suas razões. Mindfulness permite que nós sejamos reflexivos e não reativos. Não é sobre fugir das nossas emoções ou não senti-las, mas nos permitir não sermos atingidos por nossas emoções. Não é sobre controlar nossos pensamentos e emoções, mas ao contrário, não permitir que nossos pensamentos e emoções nos controlem.
A luta dos adolescentes para lidar com as emoções é real e avassaladora. A parte do cérebro que regula as emoções dos adolescentes ainda não foi totalmente desenvolvida. Entretanto, a parte que sente as emoções é do tamanho do cérebro de um adulto. Então, alguma coisa bem pequena e sem importância facilmente se transforma em um monstro. Por exemplo, o adolescente está andando no corredor e vê seus amigos. E eles olham para ele e dizem: "E aí? Beleza?" E de repente, os amigos dele ignoram ele como se fosse um fantasma. Aí ele está na próxima aula e fica o tempo todo tentando descobrir por que os seus amigos ignoraram e o odeiam. E aí ele manda mensagem para todos eles e ninguém responde. E aí ele fica remoendo todas as últimas conversas que teve com eles na cabeça e fica sem a menor ideia do que aconteceu de errado. Mas depois ele decide. Ele também odeia todo mundo. Afinal, quem são os amigos dele para ignorar ele? Ou ele pode decidir também que se eles ignorarem e ninguém respondeu às suas mensagens, é porque ele realmente não tem amigo e ninguém nunca vai amá-lo. E definitivamente, talvez ele morra sozinho. Isso é muito triste, gente. E isso é chamado rolar ladeira abaixo. E todos nós somos responsáveis por isso. Mindfulness nos permite parar na interseção da realidade e da ladeira e escolher qual caminho seguir. Com todos os benefícios e facilidades da prática Mindfulness, é perguntado novamente: por que isso não está sendo ensinado nas escolas? Bem, porque uma vez que praticar Mindfulness tem sido um privilégio, oferecidos em escolas ricas, privilegiadas e caras. Executivos, celebridades, atletas famosos correm em bandos para esses treinamentos, pagando até $10.000 para saber o segredo do sucesso. É também importante que a gente tenha líderes mais conscientes. A gente está perdendo grandes pensadores, inovadores, ativistas, pessoas que não têm a condição de pagar pelas habilidades necessárias para ter o sucesso. Você acha que as pessoas mais talentosas já nascem ricas? E os nascidos na pobreza? A pobreza é realmente traumatizante. E a gente nasceu numa pobreza de gerações cujos pais e avós, tios, tias, irmãos e irmãos, todos vivem na pobreza. E vivem cercados pelo trauma da pobreza e pelo estresse como uma doença contagiosa. É sabido que a pobreza é traumática e é sabido que o trauma muda o cérebro. E sem práticas como Mindfulness, pessoas e alunos ficam para trás. Então, dessa maneira, eu falo novamente, as escolas e universidades deveriam oferecer a prática Mindfulness para os seus alunos, em todos os países, em todas as cidades, em todos os estados. Não tem nada a ver com os seus pais terem dinheiro ou não para bancar a prática, ou ter condições de mudar para um bairro melhor, para consequentemente frequentarem uma escola melhor. A prática Mindfulness pode reverter a pobreza, ajudando as crianças a sair dela e a avançar. Tinha um estudante na escola que morava na pobreza. Seus pais viviam sendo presos por causa do uso de drogas. Ele foi considerado um garoto problema por anos, academicamente atrasado. Chegou até a repetir uma série. E durante as aulas ele ficava tão frustrado que ele arremessava a carteira da escola na sala, corria para fora do prédio, para fora da escola e fugia para a rua diversos dias da semana. Agora, 2 anos depois, ele pratica Mindfulness todos os dias e não tem mais problema de comportamento na sala de aula. E ele está no programa para crianças bem dotadas e talentosas. E ele é capaz de contar que enquanto alguém não ensinou ele a lidar com as suas próprias emoções, que alguém o ensinou Mindfulness, é que ele foi capaz de mudar toda a sua vida. É sabido que o primeiro indício para saber se um aluno vai abandonar a escola é o seu mau comportamento. E aqueles que abandonam têm 4 vezes mais chances de acabar na pobreza. Então a gente cria um sistema específico de regras e consequências. Porque a gente realmente acha que aquele tal menino não sabe que ele deveria acertar o olho do colega? Ou será que ele não tem habilidade para se controlar? Algumas vezes
ele aprendeu como controlar as suas emoções? E para algumas pessoas, essas emoções podem se tornar tão poderosas que podem senti-las permanentemente. O suicídio é a terceira causa de morte de jovens de 10 a 24 anos, sendo que 4.800 conseguem tirar a própria vida por ano e 157 mil são tratados por lesões e injúrias. Isso apenas nos Estados Unidos da América. Em um estudo feito em 320 escolas com estudantes entre 13 e 17 anos, descobriu que apenas 49,5% se encaixavam no critério sofrendo de pelo menos um problema de saúde mental. Ansiedade, depressão, hiperatividade, distúrbios alimentares. Sabemos que as escolas são a principal fonte de apoio aos alunos. Sabemos do seu sofrimento e que Mindfulness funciona. Então eu pergunto novamente, por que a gente não está ensinando isso para as pessoas? Foi isso que eu tinha em mente quando eu comecei a pesquisar sobre a Universidade de Colorado, sobre o ensino e os impactos de Mindfulness nos alunos de baixa renda de Denver. Foi analisada a percepção dos professores sobre as habilidades dos estudantes, regularem as suas emoções e apresentarem comportamento pró-social e desempenho acadêmico. Os que passavam pela prática Mindfulness obtiveram um desempenho de 250% melhor em controle emocional, 600% de melhor comportamento social e 530% de melhor desempenho acadêmico daqueles que não foram apresentados à prática. E foi perguntado aos alunos o que eles acharam da aula sobre a prática Mindfulness. 100% deles respondeu anonimamente que gostaram da aula, que se beneficiaram da prática e que continuariam a fazê-la, e que achavam que todas as outras crianças deveriam também aprender. Apontaram um grande progresso na habilidade de acalmar, focar, evitar brigas e se sentirem mais felizes em casa e na escola. A professora avaliou a sala com a nota máxima e disse que acreditava que a instrução, na verdade, levou um aumento de 10 a 20 minutos no tempo de ensino. As práticas Mindfulness são exercícios feitos para auxiliar você a se tornar um ser humano muito melhor e mais atento. Alguém que consiga focar, prestar atenção e não se distrair. Que consiga emoções intensas, mas ao invés de reagir, reflita e responda. A escuta mindful é importante para cada relacionamento que você tenha para o resto da sua vida. O comendo mindful vai determinar sua saúde física e mental. A respiração mindful vai lhe permitir encontrar calma, foco, paz no caos. Essas práticas, em última instância, levarão à compaixão, generosidade, bondade e ao altruísmo. Nós precisamos de um mundo mais consciente e de pessoas mais atentas. Mas primeiro, as pessoas devem decidir se querem ser a mudança que querem ver no mundo. E aí, sejam essa mudança. Esse texto é uma maneira de conversar com vocês do porquê Mindfulness não está sendo ensinado e será concluído pedindo para as pessoas assumirem a responsabilidade pessoal por sua vida. Se vocês acreditam, como eu e muitos outros, que o caminho para o sucesso e para o mundo melhor reside na prática Mindfulness, então são necessários especialistas para ensinar essas habilidades necessárias para o sucesso. É preciso se apossar do futuro. A mudança vai acontecer por escolha e não por sorte, e nós vamos transformar o mundo uma mente de cada vez, começando pelos estudantes. Muito obrigada, me segue, curte o vídeo e compartilha com quem precisa saber disso, porque essa prática pode transformar e mudar a maneira que você vê a vida e vive ela. Muito obrigada e até mais.